Oi! Hoje nós vamos refletir aqui na nossa EBD, terceiro trimestre, falando sobre os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? São as qualidades, as características de Deus. E esses atributos Deus comunicou com o homem. Em que momento essa comunicação foi feita? No ato da sua criação. Quando ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, houve essa comunicação. E nós sabemos que essa comunicação, digamos que houve uma falha. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, ali eles perderam essa comunicação com Deus, esses atributos. E foi resgatado em Cristo na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso. Sendo que esses atributos que foram comunicáveis, né, novamente ao homem, eles são totalmente pela fé. Não importando qual seja o de santificação, nós somos santos não porque nós somos santos em si próprio, nós somos justificados, não somos justos não porque nós somos justos em nós mesmos, não, somos justificados em Cristo. E a graça dele, que é o atributo que nós vamos falar nessa aula, a graça também é pela fé. A graça foi algo que nós não merecíamos, foi um presente de Deus, um dom de Deus, que não é por merecimento, como diz aqui no textual, ele vem falando sobre isso, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que ele vem falando isso? Vem pela fé, não é porque não é por mérito, eu não mereço, não merecia isso. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, todos. Não importa, todos nós havíamos pecado. Mas Deus, com seu infinito amor, ele resolveu fazer uma nova aliança com o homem. Porque a aliança velha, a antiga aliança, havia sido quebrada. Ele falou, vou fazer uma aliança nova, uma aliança perfeita. Uma aliança onde o meu povo não vai viver mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. Uma graça, um presente maravilhoso de Deus, onde não vai ser mais necessário sacrifícios de animais, aonde bodes e ovelhas e cordeiros não serão sacrificados, porque antigamente, na aliança antiga, o pecado do ser humano ele era só coberto, hoje não. Hoje nós somos perdoados pela graça, o perdão de Deus. E isso é maravilhoso. E muitos têm aberto mão dessa graça maravilhosa. Aí você pode me perguntar como, Tânia, que nós estamos abrindo mão dessa graça maravilhosa. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje, dia 1º de maio de 2021, vivemos no auge de uma grande pandemia mundial, aonde hoje as igrejas estão abertas, mas alguns meses atrás todas as igrejas haviam se fechado. E o que aconteceu quando as igrejas se fecharam? Muitos cristãos se perderam. Se perderam na doença, na depressão, se perderam no pecado. Muitos saíram da presença de Deus. Por quê? Porque todas as suas forças todas as suas esperanças estavam na igreja instituição. Entenda bem, eu amo a igreja, eu sou diaconisa da Assembleia de Deus, eu amo toda aquela liturgia de acordar domingo de manhã, ir para minha EBD. Se eu tiver que dar aula, eu dou. Se eu tiver que participar, eu participo. Se eu tiver que só ouvir, eu ouço. Mas só o fato de estar ali naquela EBD, para mim, já é maravilhoso. Eu amo me arrumar para ir pro culto à noite. Para mim é sensacional, é maravilhoso. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte, irmãos, no dia da Santa Ceia, vista a sua melhor roupa, bote o seu melhor sapato, venha com seu coração alegre. Por quê? Porque nós nos assentaremos à mesa com o Rei. Nós vamos cear com o Senhor Jesus. Então se vista e revista da sua melhor forma. Ou seja, eu tenho no meu coração toda essa liturgia de culto. Para mim a igreja ela é maravilhosa, eu amo congregar, eu amo viver em comunhão com os meus irmãos, eu amo. Mas, no entanto, eu tenho pela fé a certeza de que eu sou a igreja, de que eu sou a noiva de Cristo. E é pela fé que eu tenho esse entendimento. Por que eu tenho esse entendimento? Porque eu entendo que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário me tornou uma com Ele. Que é pela fé que eu tomo posse disso, que a igreja é instituição, a igreja ali é um lugar onde eu vou congregar, é um lugar onde eu vou servir
o meu melhor serviço, os meus dons, os meus talentos, aonde eu vou poder suprir a necessidade do outro, aonde eu vou poder ajudar, é um lugar de serviço. Igreja, instituição para mim é isso, porque eu sou a noiva. Então, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, esse entendimento do que a obra de Cristo foi feita, como foi feita e para que foi feita e para quem foi feita, para mim, e o quão imerecedora eu sou do que ele fez, é fundamental para quê? Para me fazer permanecer nele, independente da situação, independente de como eu esteja, independente de como a minha situação financeira, a minha situação emocional, a minha situação espiritual esteja. Eu preciso olhar para ele e entender que o sacrifício que ele realizou na cruz é maior do que tudo, anulando todo o meu merecimento. Porque muitas das vezes nós anulamos a graça de Deus justamente por causa disso. Porque olhamos para os nossos pecados e pensamos, eu não sou merecedora de estar na presença de Deus. Eu não sou merecedora da graça de Deus. Eu não sou merecedora, eu pequei. Miserável homem que sou. Esse versículo é verdadeiro, miserável homem que eu sou, no sentido de eu me achar alguma coisa e não no sentido de eu querer me afastar de Deus por olhar a minha miséria. Pelo contrário, eu preciso olhar para toda a minha miséria, para toda a minha podridão e me encontrar aconchego na onde? Na graça de Deus. Por quê? Porque o meu pecado não é maior do que a graça de Deus. A minha culpa não é maior, porque a culpa anula a graça de Deus sobre a nossa vida. A culpa, ela faz isso. E nós não podemos ter muita gente saindo da presença de Deus por causa da culpa, achando que a culpa, olha, coitada de mim, eu pequei, eu não mereço mais. Não merece mesmo, mas a gente já não merece independente de qualquer coisa. Pelo contrário, é quando nós pecamos. Romanos 5:20 diz o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu preciso ter essa consciência. Eu fiz questão de gravar essa aula para ficar gravado no meu coração, que independente do pecado que eu tenha cometido, a graça de Deus, ela é maior do que o meu pecado. A graça de Deus é maior do que a minha culpa. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa. E que eu não posso anular a graça de Deus, que eu fui feita, como diz aqui na segunda aula, no tópico 1º, no tópico 3, se eu não me engano, diz o seguinte, que nós fomos feitos para duas coisas. Uma, para conhecer a Deus. Conhecer a Deus o quê? Conhecer a Deus dessa forma. O sacrifício que ele fez, do amor dele que se manifestou através de Cristo. Porque a melhor forma de conhecer a Deus é olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo, vendo o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo já havia sido predito, lá diz em Apocalipse 13, diz isso. Antes da fundação de Cristo, antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado. Por quê? Porque Deus já sabia que nós pecaríamos. Deus já sabia que Adão e Eva não iam resistir à investida da serpente. Assim como nós hoje também não conseguimos muitas das vezes resistir à investida do diabo. Investir a nossa carne, resistir às mazelas desse mundo. E muitas das vezes nós cedemos. E Cristo está dizendo o seguinte, olha, não receba a minha graça em vão. Pega todo o teu pecado, colhe as consequências. Sabe por quê? Porque toda ação tem uma reação. Todo pecado tem a sua consequência. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Não adianta. Então não se justifica nisso. Colha as consequências, mas se levanta. No tópico 3 vem dizendo o seguinte, no tópico 3 vem dizendo sobre a graça e o livre-arbítrio. E é isso que eu estou falando. Sobre o livre-arbítrio que nós temos, de nós olharmos para o nosso pecado e olhar para a graça de Deus. E aí, eu vou viver em pecado ou eu vou receber a graça de Deus? Por quê? Porque a graça de Deus, ela se manifesta de maneira abundante, justamente quando eu peco. Mas o meu pecado, ou melhor, a graça de Deus, ela não é a justificativa para eu viver em pecado, pelo contrário. A graça de Deus, ela é o guindaste que me tira do pecado. É o guindaste. É o que faz com que eu olho para a graça de Deus e digo, olha, miserável homem que eu sou. Olha como eu sou pecadora. Olha como eu faço tudo. Olha como a minha natureza humana ela é decaída, ela é ruim. Mas mesmo assim, Deus me ama. Ainda assim, o amor de Deus se manifesta. E isso é uma das formas de eu não receber a graça de Deus em vão. É eu olhar para o meu pecado, reconhecer ele, colher as consequências dele, porque toda ação tem uma reação, mas é eu não ficar.
naquela situação que não me permite refletir a glória de Deus, porque eu fui feita para isso, não só para conhecer, mas para refletir. A minha vida precisa refletir a glória de Deus, o meu testemunho precisa refletir quem eu sou em Cristo. E quem eu sou em Cristo? O apóstolo Jesus diz lá, o apóstolo João diz isso: eu sou um em Cristo. A minha vida precisa refletir a minha unidade com Cristo. Porque assim como Cristo é um com Deus, eu sou um com Cristo. É nele que eu preciso estar edificada. É nele que eu preciso me olhar. Ele é minha esperança, a âncora da minha alma, que sustenta a minha vida, que edifica o meu ser. A minha culpa não é maior do que o sacrifício de Cristo. O meu pecado não é maior, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolha. Ou eu escolho ficar desse jeito e permanecer no pecado, ou eu olho para o meu pecado e recebo a graça de Deus que foi derramada pela fé que eu tomo posse. Eu não consigo extrair de outra forma. Eu não posso comprar a graça de Deus, eu não posso manipular a graça de Deus, mas eu posso receber pela fé todo esse sacrifício que Cristo fez, todo esse amor que Ele derramou pela minha vida, todo esse amor que Ele derramou na cruz do Calvário, manifestado através da graça. Não receba a graça de Deus em vão. Olhe para o sacrifício de Cristo e entenda que o sacrifício dele é maior do que tudo. E é somente pela fé. As igrejas, as instituições podem se fechar, mas você, eu, como igreja de Cristo, nunca vou fechar. Eu preciso ter essa certeza desse amor, dessa graça, e é somente pela fé. Não abra mão de Cristo. Não abra mão de quem você é em Cristo. A graça de Deus, ela anula todo mérito. Você não merece. Não se acha merecedor da graça de Deus pelas suas boas obras. Nós precisamos, a nossa vida precisa testificar. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, né? Nós precisamos dizer quem nós somos através, pela fé, mas através das obras. Porque é muito fácil falar que eu tenho fé, mas e as minhas obras? É muito fácil falar que eu sou cristã, mas e minhas obras? Cadê o amor? Cadê o perdão? Porque a graça de Deus, ela se manifesta muitas das vezes nisso, é de perdoar. Mas entenda bem, perdoar, muitas das vezes, é perdoar e continuar o caminho. É igual num casamento, por exemplo, houve uma traição. Perdoar é fundamental, você precisa perdoar, mas não significa que você precisa seguir junto. Entendeu? Mesma coisa. O ato de perdoar, seja pai, seja mãe, seja família, seja amigo, seja filho, seja marido, seja esposa, seja vizinho, seja pastor, não importa quem seja. O ato de perdoar, não importa o que te fizeram. Você precisa, eu preciso perdoar. Mas o seguir junto é uma escolha, mas o perdoar não é escolha, não é opcional. Eu preciso perdoar, não importa o quanto me feriram. Assim como eu preciso do perdão de Deus, porque eu também já feri pessoas. Eu também sei que eu preciso do perdão de Deus, então, no momento, e não é por mérito, é isso que eu tô falando. A graça me faz entender isso. Não é por mérito, eu não sou merecedora, mas eu preciso. E se eu preciso receber, eu também preciso na mesma medida doar. Que nós não venhamos receber a graça de Deus em vão, mas que nós possamos refletir, que nós venhamos refletir através da nossa vida, do nosso testemunho, toda a graça, todo o amor, toda a misericórdia, todo o perdão que Deus derramou pelas nossas vidas, que nós possamos fazer isso pelo nosso próximo. Isso é refletir a glória de Deus. Assim como Estevão, lembra no capítulo 7, quando Estevão dá um banho de Bíblia? Ali no capítulo 7, no versículo 31, ele diz: olha só, assim como seus pais, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque Estevão ali estava refletindo o Espírito, refletindo o amor, refletindo ali só coisas maravilhosas. E muitos endureceram o coração e disseram: aqui não. E apedrejaram, mataram Estevão. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração, que nós tenhamos esse entendimento. Entenda bem, a igreja ela é maravilhosa. A igreja abre os nossos olhos para o mundo espiritual, nos faz entender maravilhas, mas você e eu somos a igreja. Receba todos os benefícios que Deus derramou na cruz do Calvário para mim e para você. Tome posse de tudo que você é em Cristo. Amém.